Boa tarde, pessoal. Já vamos começar agora mais uma live juntamente com o Plínio. Daqui a pouquinho a gente vai estar aguardando ele se conectar. Boa tarde, Débora. Tudo bem? Plínio acabou de entrar. Vamos lá. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, boa noite, né? Mas quando tá indo com sol, tudo bem, Plínio? Tá jóia? Tudo jóia? O áudio tá bom? Tá tudo perfeito? Deixa eu só trocar aqui o meu microfone. Peraí. Aí Tá vai bom. ficar melhor. Vou colocar um fone para não dar desvio de microfonia. Tá me ouvindo? Tô ouvindo perfeitamente. Tá bom? Tá Show de bola. Tá Pra mim bom? tá perfeito também aqui. Tá bom. Você vai notar uma coisa, viu, tá. Plínio? Você vai notar que aí vai escurecer hoje primeiro do que aqui. Ah, é? Eu descobri isso alguns dias atrás, que aqui em Goiânia demora um pouquinho. Aqui o solzão, olha a claridade que está aqui no fundo. E daqui a pouquinho você vai notar que demora uma meia horinha, 40 minutos a mais para escurecer do que aí em São Paulo. Legal. Aqui eu tô vendo que eu tô uma mente brilhante hoje aqui, né? Tô uma mente... Isso é bom. Tem um livro, chama Mente Brilhante. Tem. Muito bom por sinal. Muito bom, legal. muito bom. Legal, cara. Vamos lá. Nós temos muita coisa para conversar hoje, né, cara? Vamos. Temos bastante assunto aí. Tem muito assunto interessante para vocês. Vamos tentar fazer essa live hoje, terminar na parte 2, porque a gente começou semana passada fazendo ela e realmente fazer ela em um dia só foi impossível pela quantidade de conteúdo, mesmo a gente fazendo um poder de síntese, tentando resumir, não teve como, o assunto é muito extenso. Então, vamos começar aqui agora e compartilha com seus amigos, quem você acha que pode ajudar, pode chamá-los aí, que vamos ter uma hora de bastante informação para vocês. Isso é uma boa, foi até bom você falar isso, né? Como é um assunto que está no interesse de todo mundo agora para saber o que fazer, como não fazer, a gente vai dar algumas sugestões, a gente vai falar algumas coisas, né, sobre isso. Então, se você tem algum amigo, algum colega, um sócio, sei lá, alguém que precisa ouvir, rapidamente chama essa pessoa aí para a live nos primeiros minutos. A gente vai fazer um remember da outra rapidinho aqui e para avançar nessa, né? Aí dá tempo ainda da pessoa chegar aqui. Vai ser um prazer para a gente também ter. Você acredita, Plínio, que você falou isso? Eu falei assim, deixa eu mandar uma mensagem pro Luiz, meu sócio, para ele ver. Você acredita? Porque eu falei assim, ele não é uma pessoa que gosta tanto da gestão. Acho que ele sabe que tem tanta gente em volta dele que se preocupa tanto com isso. Ele fala assim, esse é o ponto. Ele tá tão relaxado porque ele sabe, pô, ele é seu sócio, cara. Então ele sabe que eu sou neurótico com isso. Então, lá na clínica, ele sabe que a clínica está bem tocada, ele descansa, tem meninas que a gente cobra muito para elas ajudarem muito a gente. Hoje, lá na clínica, Plínio, nós temos 3 pessoas formadas em administração que começaram como auxiliares, recepcionistas, fizeram curso de administração e ajudam demais a gente nessa gestão da clínica, né? Legal. Vou mandar aqui, começamos. Bom, eu vou... Vamos lá, pode começar, estou mandando mensagem para ele. Enquanto você está mandando aqui agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou rapidamente então aqui com todo mundo, eu sei que alguns já viram, né, para quem está vindo, está com a gente aqui de novo, mas eu vou passar então bem rapidamente para a gente tentar ser bem objetivo aqui dos pontos que a gente tratou na semana passada aqui. A grande questão então a principal pergunta de todo mundo é o que a gente faz então agora que está nessa situação de crise. Hoje nós vamos tratar de certa forma um pouco mais de como que a gente se prepara para sair dela. Nós vamos avançar mais nessa direção hoje, né? O que a gente faz agora, já avisando o próximo passo, né? Então vamos lá, o primeiro passo, que seria todas aquelas ações para fazer agora, né, emergenciais. Então nós falamos que a primeira coisa que a gente mencionou é que a pessoa não deve entrar em pânico, ela precisa manter a serenidade, ela tem que ficar tranquila, tem que ter racionalidade. Para quem não viu, eu até recomendo, ou se alguém quiser, ouvir o podcast Consultório Empresa que eu publiquei ontem, né, na segunda-feira, que eu estou falando exatamente sobre isso, né, sobre as
diferentes posturas do líder. Esse é um assunto que a gente conversa muito, né? Sobre posturas da liderança. Então, eu usei isso como tema ali, é um assunto que certamente, né, Henrique, a gente tem que recomendar para todo mundo sempre ter esse tipo de reflexão de como lidar com isso na hora, não ficar em pânico e tal. Enfim, nós já conversamos sobre isso na semana passada. Depois nós falamos... Eu estou olhando minha colinha aqui. Depois tá. Eu tô com a minha aqui, ó. A minha tá ao lado. Aqui. Porque muita coisa a gente acaba esquecendo, não lembrando. Outro ponto que a gente falou foi para a pessoa ter flexibilidade, né? Então, dá dois tipos. A flexibilidade na negociação com seus próprios fornecedores, né? Então, negociar se for possível ali, para quem imagina que vai ficar mais tempo parado, então já negociar talvez um aluguel, conseguir fazer uma negociação com algumas contas que você consegue não segurar agora no curto prazo. Então, a gente estendeu um pouquinho mais esse assunto. Não vamos estender muito aqui agora para pessoas que quiserem ela ouvir. Entender da parte dos números dele e ser flexível, você entender todo o recebível e o que você vai, e a saída, a entrada e a saída da sua clínica, e ver o que você pode ser flexível para passar esse momento. Então, a gente ficou até um tempo bem grande falando dessa parte de números, né? A gente ensinou a montar uma planilhazinha de uma forma simples, né, para todo mundo. Eu vi que alguém perguntou agora aqui podcast. O podcast chama Consultório Empresa. Procura no Spotify, no SoundCloud, Consultório Empresa, que você vai encontrar lá, tá bom? Tem um símbolozinho azul e branco assim. Bom, então nós falamos bastante sobre esse assunto aí, falamos como ser flexível, da necessidade de ser flexível nesse momento com os colaboradores, né, Henrique? E aí você até acrescentou vários pontos importantes nesse detalhe aí, né? Tentar priorizar inicialmente. Se você tem um fundo de reserva bom, cumpra com todas as suas obrigações. Se você não tem, que vai te sustentar para os próximos 3 meses, a prioridade inicialmente seriam seus colaboradores diretos, colocando em segundo plano seus fornecedores que você iria negociar com eles, e a parte tributária, que com certeza o Estado e a União vão fazer medidas para flexibilizar e amenizar essa carga tributária nesse período, que eles sabem que é uma condição fora do normal que a gente está passando agora. E já estão fazendo, né? Já deram várias pistas disso. A Federação Odontológica já entrou com um recurso para isso, com solicitação. Eu vi hoje que aqui em São Paulo, a PCD, CRO São Paulo e a BO se juntaram para fazer também uma reivindicação. Então, fenômenos, né, que estão acontecendo. Mas alguma coisa nesse sentido também de as taxas do consultório ou taxas municipais e federais vão acabar sendo flexibilizadas. Então, esse é o tipo da coisa que acho que cada um pode também, naquela sua planilha que a gente mencionou agora, considerar isso, né, dessa forma relevante. Outro ponto que a gente falou de reduzir contas específicas, né, por exemplo, com relação a gente até mencionou alguns, né, reduzir vale transporte, ou vale refeição de alguns casos que está para fazer, conta de telefone. Telefone e internet. Ninguém está usando o seu consultório, pede uma suspensão temporária. Tem várias empresas que, se você ligar, dependendo, vários fornecedores seus, algumas assinaturas que você faz, que já ele entendendo a situação econômica, eles já estão de cara fazendo algum desconto para você, aumentando uma carência. Então, só que eles fazem isso muitas vezes para pessoas que vão atrás deles. Então, se você não vai atrás, é você listar tudo que você pode economizar de alguma maneira, colocar a bunda na cadeira, agora não vai ser no mocho, porque o mocho está lá no consultório, bunda na cadeira da sua casa, e ir listando todos esses pontos, entender dos seus números, porque eu vejo, Plínio, que eu como dentista, que atuo como dentista, o dentista parece que ele tem uma aversão a número. Eu já escutei isso várias vezes. Não sei fazer essa coisa. Não sei porque eu resolvi fazer odonto. Eu não quis fazer nada da área de exatas. Então parece que ele tem medo de enfrentar os números dele. E esse é o momento que você vai ter que enfrentar todos os seus números para você entender uma situação que a gente não sabe. Se a gente vai voltar daqui uma semana ou daqui 2 semanas, não sabe. E além disso, que quando for voltar,
a gente não sabe como é que vai ser a demanda de paciente. Se ela vai ser pequena, se ela vai ser mediana, comparada com o que ela era. Né? Então, é algo que a gente nunca viveu. Pois é. Então, é um cenário muito novo, né? É como o Nassim Taleb chama de é um cisne negro. É um evento absolutamente imprevisível. Você não tinha nenhuma condição de enxergar que ele estava acontecendo, de altíssimo impacto. E como todo cisne negro, como o Taleb fala no seu livro, depois que acontece, as pessoas começam a criar teorias a respeito de como poderia ter sido prevenido. Mas nenhum cisne negro é previsível. Não tem como prever, olha. Então é isso. Agora a questão é o que a gente faz a partir desse cenário, não vamos ficar discutindo, como dizia a minha avó, a morte da bezerra. Né? Agora é tocar o barco. O que passou, não tem como, para frente. Aí a gente falou... Pode falar. Não, que eu vi uma pergunta aqui que passou, acho que do Eduardo. Ele perguntou, quando é clínica grande, acho que foi isso que o Eduardo perguntou, como é que faz quando os custos são muito grandes numa clínica grande? Eduardo, na verdade é a mesma coisa, só que nós estamos falando de proporções diferentes. Né? Nós temos, numa clínica de maior porte, você tem, teoricamente, uma organização mais robusta também. Então, por outro lado, geralmente em clínicas grandes, você tem pessoas para cuidar de determinados departamentos ou áreas, né? A sua clínica, né, Henrique, por exemplo, já tem uma estrutura maior, você tem pessoas, uma equipe para te ajudar na gestão. Então, todo o processo, de alguma forma, fica facilitado, entre aspas, não que seja mais fácil, mas o processo de mexer em todas essas coisas são várias cabeças pensando e várias mãos atuando, né, para resolver. Então, eu acho que, assim, conceitualmente, Eduardo, é a mesma coisa. Conceitualmente é a mesma coisa. A diferença é a proporção destes números que a gente vai estar mexendo aí, né? Enfim, vamos continuar o nosso Remember aqui para a gente ver, né? Outro ponto que a gente falou foi das reservas, né? Reservas financeiras, né? Entender. Foi toda essa parte de números. Essa parte de números a gente ficou até um ponto... nesse momento, acho que está todo mundo sentindo na pele a importância de ter reserva financeira, né? A importância de você... De sempre... O Plínio menciona isso muito, né? Olha, ter algo que te segure financeiramente pelo menos por 3 meses, sabe? E nesse momento, quem tem essa reserva vai passar um período com mais tranquilidade mental, né, Plínio? Vai. Nossa, ajuda muito. Quem tem, né? Aliás, vou fazer até um parênteses aqui, né? Se tem algumas coisas que eu tenho parado para meditar nisso, vou até, acho que publicar alguma coisa nisso depois. No final das contas, a gente vai ter um legado dessa crise. Um legado dessa crise. Talvez mudança de comportamento das pessoas com relação à higiene pessoal, talvez mudança de comportamento dos gestores e líderes com relação à empresa. E esse item de fazer reserva, que a gente fala tanto há anos, eu e você pregando isso aqui faz tanto tempo, mas a gente vê que pouca gente na prática dá a devida importância. Né? Agora, acho que todo mundo vai enxergar que, puxa vida, né? Se eu tivesse uma reserva que agora estava um pouco mais tranquilo. Enfim, então acho que esse vai ser um dos legados, vai ser um aprendizado que a gente vai ter com relação a isso. Esse aprendizado é fundamental para isso. Né? Então a gente falou isso. Se você tem reserva, seja sábio, seja racional. Não sai gastando sua reserva de uma forma louca, de uma forma desvairada. Né? Eu tenho conversado isso muito com os nossos clientes na consultoria, de que a pessoa tem, às vezes, uma reserva e tem várias coisas para fazer do projeto, que a gente já tinha definido com ela, né? com o cliente, seja quem for. E aí a pergunta a gente continua fazendo o que estava sendo feito? Então sempre a pergunta, antes dessa, para poder responder essa pergunta tem reserva suficiente para ter 2, 3 meses de seu custo sob controle, para você ter isso, para você ter uma retirada sua, para você sobreviver? Você tem essa soma e tem um além dessa soma? Tenho. Bom, se você tem além dessa soma, beleza, então vamos tocar o barco, vamos investir, tem muita coisa para fazer, não vamos parar. Agora, se o que você tem agora é um consumo de 1 mês ou 2, de 30 dias ali que você vai consumir, o que você usaria para viver ou para manter seus funcionários contratados ainda, aí nesse caso tem que parar com tudo. Isso significa usar as reservas com sabedoria. Né? Você precisa da reserva para ter uma garantia de sobrevivência num tempo que a gente não tem como saber quanto é. Se vai ser uma semana, 2, 1 mês. Não sabemos. A gente pode ter torcida, mas ninguém consegue afirmar quanto tempo vai ser. Alguns especialistas que eu fico acompanhando, que são, não vou dizer que eles são pessimistas não, que eles colocam num patamar mais realista, eles acreditam
que a economia vai começar a caminhar agosto, setembro. Que eu andei escutando muito. Em termos de economia, vai ser. Porque Não, eu ia fazer um comentário, né? Eu não sei até se já não falei isso da outra vez, talvez eu possa estar repetindo, mas eu imagino meio que aquela corrida, né? Não sei se eu mencionei isso, como corrida de Fórmula 1, que quando corrida de Fórmula 1 acontece um acidente, entra o safety car. E aí, não importa se o cara está lá 2 voltas na frente e o outro está aqui, vai grudar todo mundo e vai recomeçar o jogo. Então isso pode ser, vou falar isso aqui é importante, isso pode ser oportunidade para algumas pessoas. Eu já sei de clínicas grandes que não vão sobreviver. Por quê? Porque não tinham fluxo de caixa, não tinham gestão, não tinham capital de giro e agora estão quebrando. Sei de várias por dentro. E sei de várias que eram de médio porte, que tinha uma estrutura mais enxuta, mas que tinha reserva e que tinha gestão sendo preparado para crescer. Agora, então, está se preparando ainda mais para pós-quarentena. Pós-crise, né? Você vai ver agora que o líder da corrida vai ser o cara que estava lá, talvez, no pit stop em 5º, 6º, 10º lugar. Vai começar a ter uma mudança de posição nessa corrida aí. Então, cara, tem umas coisas doidas acontecendo por aí já. Concordo. Né? Não sei em que medida a gente não consegue prever, mas que vai mexer com isso e vai mudar alguma coisa, vai. Isso é muito legal. Bom, nós mencionamos também uma coisa importante que eu quero voltar até um pouquinho depois, e esse é um ponto fundamental do que a gente conversou na semana passada aqui, né, Henrique? É bom a gente enfatizar, que é aumentar a presença digital. Essa é a hora de aumentar a presença digital. Mas aumentar a presença digital não significa ficar aparecendo, fazendo propaganda, querendo vender coisa. Não é isso, não é isso. A gente enfatizou, mas vamos relembrar. É contato com o cliente, né? É manter relacionamento com a sua base, ser o mais personalizado possível naquele contato. É falar assim, Dona Solange, a senhora tinha começado um canal com a gente, não terminou, então estou preocupado, volto aqui, não esquece, assim que terminasse a quarentena, de voltar para te terminar. Ou tinha feito uma prótese com alguém, um protocolo com alguém, e agora é hora de chamá-la de volta. Eu quero ver como é que está encaminhado, como é que está avançando o seu caso, o tratamento periodontal, enfim, N coisas. Mostrar então, a importância, quanto mais né, personalizado for, melhor esse contato. Mas tem que manter contato com a base. Já que você tem um tempo disponível, você pode entrar em contato com a base. Você pode pedir para alguém entrar em contato com essa base, mas tem que manter esse elo. Esse é um elo que muitas vezes a gente deixa de lado porque fala que não tem tempo. Eu escuto isso demais. Nossa, na correria, eu esqueci de ligar lá para a dona Joana, fui tão corrido, ela fez um procedimento comigo, eu não liguei, ela terminou um tratamento, eu não liguei, e aí vai indo. Nossa, agora eu vou ligar. E são esses detalhes que já fazem a diferença no dia a dia. Agora mais ainda, né? Com certeza, faz muita diferença. E nessa presença digital que a gente está falando aqui, a gente está dizendo, então, olha, não tem contato, usa as redes sociais para você passar orientação bacana para o seu paciente, sei lá, explica para ele como cuidar do aparelho removível, vamos supor que seja o seu caso, fala para ele como cuidar da prótese total, como fazer a higienização do implante. Ensina, aproveita do implante, aproveita para passar informações úteis, concretas, para o seu cliente. Eu vejo muita gente falando assim, porque eu vi fulano que fez lá um bambambam da internet, e ele fez, eu vou fazer igual. Não tem nada a ver o seu público com o dele, né? Então, às vezes, uma coisa que funciona para um ortodontista não é a mesma estratégia que vai funcionar para quem trabalha com cirurgia bucomaxilo, por exemplo. São outros detalhes, são outros argumentos, são outros temas. Então é isso que a gente precisa enfatizar, né? É muito importante ter esse contato, esse relacionamento, presença digital em amplo sentido, né? Estar nas redes sociais, manter o relacionamento, mas sem a hiperexposição, sem exagerar e sem ficar querendo vender coisa. Não é esta a ideia. A ideia é, estou aqui, estou de alguma forma ativo. Né? O que eu posso fazer nesse momento, senhor cliente, é cuidar da sua saúde em termos de informação. Estou te dando informação que pode ser uma informação útil. Então, a recomendação é essa. Para e pensa se essa informação, ou qual informação é realmente útil para o cliente. O meu público-alvo tem que perfil? O que realmente ele precisa agora? Que informação para ele seria muito útil da minha parte?
que teria a ver comigo, com a minha relação, né? Então esse tipo de coisa que eu acho que é fundamental, né? Teve uma pergunta aqui, eu vou passar por ela, até a gente comentou um pouco da parte financeira, que se ele tem uma certa reserva, mas fala-se em linhas de crédito. Se você pode ou não pegar uma linha de crédito. Isso depende demais do seu... É difícil da gente falar isso, porque a gente tem que saber do seu custo fixo, como é que o seu custo fixo aí dos próximos 3 meses, como é que está essa reserva sua, se essa reserva sua suporta com tranquilidade os próximos 3, 4 meses, talvez não tenha necessidade de você pensar em nada de linha de crédito. Então, é difícil eu falar porque os seus números, o tamanho da sua clínica, o tamanho do seu custo fixo, está muito ligado à estratégia que você vai ter que seguir. Tem um outro lado dessa moeda, e é isso mesmo, você falou exatamente o que eu penso. Mas tem um outro lado que é assim, para aquela pessoa que não tinha feito a lição de casa, paciência, tudo bem, acontece, e não tinha reserva, e agora está zerado, está com um caixa assim já zerado ou para zerar. Como é que eu vou sobreviver mais algumas semanas, ou talvez, quem sabe, mais um mês? Então, se essa pessoa tiver uma linha de crédito que tenha carência, em primeiro lugar, de preferência uma carência de 6 meses, já fiz uma série de continhas aqui, uma carência de uns 6 meses, e uma taxa de juros que seja proporcionalmente baixa, isso vai acontecer, Caixa, Banco do Brasil, BNDES, já estão providenciando isso, até bancos privados estão fazendo. Então, no nosso grupo do Telegram lá, no canal do Telegram que eu tenho, eu coloquei inclusive uma lista de bancos que já se ofereceram linha de crédito já, que estão melhorando as linhas cada vez mais, estão ficando com juros mais baixos. Acho que quanto mais está passando o tempo, eles estão abaixando mais. E o próprio governo, né, com os bancos públicos, como eu acabei de falar, vão liberar isso. E aí, para aquela pessoa, por isso que eu chamei de outro lado da moeda, para aquela pessoa que não tem nada e vai precisar disso para sobreviver, para manter empregos da sua equipe e para a sua própria sobrevivência, é um caminho. Então, assim, pode não ser o ideal, teria 1000 considerações para fazer num tempo normal, em considerações normais de temperatura e pressão, mas nesse momento, talvez para quem precisa realmente, porque está com uma completa insolvência, não consegue resolver, nesse caso é necessário, né, para a sobrevivência do negócio. Você precisa de ter um capital para fazer o fluxo do seu dinheiro, né? Então, assim, isso é necessário. Então, se você não tem, então é uma alternativa de fazer, e fazer dessa forma que o Plínio falou, fazendo com uma carência, né? A Renata falou que Bradesco, Tô vendo, a Renata privados, os bancos privados estão aí querendo fazer também, porque eles entendem que é uma necessidade. Mas cá entre nós, né? Basta um pouquinho de inteligência de qualquer banco e falar, cara, é agora que eu tenho um momento de oferecer dinheiro, só que eu tenho que oferecer dinheiro para quem está sem, então eu não posso cobrar juros altos. Se os bancos oferecerem o dinheiro a um juros bem mais baixo, acessível, com uma carência, cara, muita gente vai precisar, e não é só dentista, muita gente, autônomos que vão precisar, muita gente, né? O setor hoteleiro, cara, se não pegar dinheiro, vai quebrar, porque eles não têm como se manter. O setor hoteleiro vai quebrar, o setor de turismo inteiro, né? Vai ter um problema durante um bom tempo aí, então eles precisam realmente pensar nisso. Mas vamos avançar aqui por causa do nosso tempo aqui. Senão a gente fica parado. Nós falamos uma coisa que você hoje já mandou um vídeo top, cara, quem não viu, veja. Que é apresentar a biossegurança, né? Fala um pouquinho disso aí, rapidinho. Sem demorar muito, né? Sem demorar. No tempo. É importante a gente mostrar para a população, nesse momento agora, que o dentista sempre se preocupou com as normas de biossegurança. Nós sempre preocupamos, por quê? Porque a gente teve que ter cuidado não é em si com coronavírus, é com a hepatite, é com o H1N1, a gente tem outras viroses que nós sempre tivemos que tomar cuidado. Então, sempre tivemos que tomar cuidado em lavar a mão, calçar a luva, nos paramentar para nos proteger. E é importante, nesse momento, que a gente mostre para a população que o dentista se preocupa com isso. Isso é muito, muito, muito importante. E ó, vou falar uma coisa até, uma coisa que você fez hoje, que assim, cara, tiro meu chapéu aqui demais, que é fazer isso sem levantar a bandeira pessoal. Né? Olha como eu sou bom. Você vê assim, olha como a classe odontológica já cuidava. Né? Então você falou para as pessoas assim, olha, pacientes, né?
nós, cirurgiões dentistas, a gente faz isso. Eu achei isso genial, cara. Parabéns. Eu procurei, não sei se você, depois você pode ver o vídeo, eu procurei fazer duas coisas no vídeo. Quando eu estava fazendo esse vídeo, primeira coisa, eu coloquei um jaleco, né? Eu vesti como se eu estivesse fazendo uma consulta, mas eu fiz o seguinte, eu cortei meu nome e a logomarca da clínica. Eu não queria que nem meu nome aparecesse naquela informação. E comecei me identificando como dentista. Não comecei me identificando pelo meu nome, não. A ideia era passar assim, olha, eu dentista, estou falando em nome da nossa classe que se preocupa com isso. Então, a ideia é você. Inclusive, eu passei para alguns grupos de dentista, alguns falaram que ia replicar, outros falaram assim, Henrique, eu posso fazer igual, copiar seu roteiro para fazer para mim. Pode fazer, falei isso para várias pessoas. Pode pegar o meu roteiro e fazer o seu igualzinho. Olha, Henrique, eu vou te dizer que eu acho que você começou um movimento extremamente importante para a classe, assim, né? Que todo mundo copie, que vários colegas vejam isso, façam um vídeo igual ou muito semelhante, dizendo, olha, pessoas, população, nós, cirurgiões dentistas, já atuamos assim, fica tranquilo com a gente, que a gente sabe o que a gente está fazendo. Cara, isso é maravilhoso. Sem bandeira pessoal, parabéns. A ideia principal, gente, no momento que eu pensei em falar isso, foi uma coisa que eu e o Plínio já tínhamos falado, o Plínio já tinha até sugerido isso. Nesse momento, a gente está tentando proteger a classe para quê? Quando voltar, a gente não sabe quando, a população sinta-se segura em ir ao dentista. E ela possa falar, não, eu posso ir lá, eu me sinto segura em ir ao dentista. E eu vou te dizer uma coisa sem demérito algum. O dentista que segue as normas de biossegurança de maneira correta, ele faz um ambiente odontológico, às vezes, muito mais seguro que muito médico faz. Médicos, cirurgiões, tudo bem, que eles já são acostumados com a biossegurança. Mas tem muito médico que é mais tranquilo, talvez pela preocupação. E a gente, né? Talvez por saber que tem um aerosol, que tem várias outras coisas. Eu falei, porque a gente, de fato, a gente faz uma sujeira maior, digamos assim, né? Então é natural até que seja isso. Então pronto, muito bem. Então esse ponto que a gente tinha ressaltado então da outra vez, que é apresentar a biossegurança, eu estou dando exemplo aqui, poxa, o Henrique fez um negócio show de bola aí, fica a dica para todo mundo, né? Nós falamos bastante do aproveitar o tempo para você se reciclar, para você fazer curso, para você, enfim, estudar o que estava acumulado, ler seus livros que estavam lá parados para ler. A gente até falou aqui do Pleno naquele momento, né? A gente liberou dois módulos gratuitos. Aliás, continua valendo e termina hoje a nossa promoção. No final a gente fala um pouquinho disso. No final a gente reitera isso para vocês. Mas enfim, então a gente até falou sobre isso, mas o importante é que esse é o momento de, já que você está um pouco mais parado, né, vamos dizer assim, de aproveitar para fazer sua capacitação em áreas que você consegue, seja área clínica ou seja área complementar. Por exemplo, a área de gestão é uma área que nem todo mundo entende, conhece, domina. Então é um bom momento para isso, né? Aproveitar o tempo parado. Meio forçado, mas... né? Plínio, eu vou falar isso como um dentista que põe a bunda no mocho. O dentista, ele alega muitas vezes que não quer fazer gestão porque ele pensa no tripé da produção, né? Na parte da produção, então ele quer produzir muito e chega no final do dia, ele fica cansado, ele quer ir embora para casa, então nunca tem tempo para ele entender dos números, entender fazer a gestão do consultório. Agora você tem muito tempo. Então agora você tem tempo tranquilo, para você começar a entender aquilo que você pode fazer, assim, mudanças drásticas no seu consultório, e você vai começar a entender seu consultório de uma maneira diferente, e com certeza você vai colher bons frutos desse estudo. Algum bom fruto você vai colher, eu tenho certeza absoluta que você vai colher. Às vezes você pode colher coisas assim, se o seu consultório não tem muita organização, você vai modificar ele totalmente. Se ele já tem, com certeza você vai colher alguma coisinha para alavancar ainda ele mais. Perfeito. Isso é uma mudança de mentalidade, né? Como que a gente encara o consultório. Se eu encaro o consultório como ele de fato que é uma empresa, seja ele pessoa jurídica ou não, não importa. O consultório é uma empresa. Quanto mais eu enxergo isso, mais eu sinto a necessidade de ter números, de fazer a gestão, de ter o controle, de ter o cuidado, né? Então todas essas coisas que nós estamos falando aqui vai ficando na presença do dia a dia do profissional. Porque infelizmente a maioria dos profissionais, como você falou perfeitamente, está muito mais preocupado em sentar no mocho.
Só que a hora que você senta no mocho para atender paciente, você se torna mão de obra. Você se torna o produtor. Como eu costumo falar, às vezes, para provocar algumas pessoas, você se torna o peão da coisa. Nada contra, é necessário. Mas, geralmente, o dono da pizzaria ganha mais dinheiro do que o pizzaiolo. Acho que dá para entender o que a gente está falando aqui. Então, a gente precisa começar a entender que o meu papel como dono do negócio, eu preciso pensar no negócio. Como é que eu faço o consultório? Por exemplo, agora, eu sou o dono do negócio. Não consigo ser dentista, não consigo sentar no mocho e atender paciente porque estou proibido disso. Como é que eu faço, então? Então, agora, assim, eu tenho que pensar como dono do negócio. Quem já estava habituado a pensar como empresário, como dono do negócio, está conseguindo tirar vantagens agora do ponto de vista de utilização real do tempo. Para quem não estava, está correndo atrás. Por isso que a gente recomenda, né, que aproveita agora e começa a mergulhar nesse assunto, começa a aprender agora. Agora é o momento, né, cara? Já era antes, mas agora mais ainda. Então a gente foca bastante nisso aí. E a gente falou também... Teve gente que perguntou sobre o curso aí, eu vou falar que a gente não esqueceu. No final a gente fala, eu digito a página certinha da internet para vocês. Então eu vi que algumas pessoas perguntaram, no final a gente fala. Que bom, no final a gente pode voltar um pouquinho, a gente deixa uns 5 minutinhos para falar desse assunto. Para você não ter desculpa de você não estudar, viu? De aprender muitas coisas, né, Isso aí. E se por um acaso alguém perder esses 3 minutinhos finais que a gente vai falar desse assunto, se por um acaso isso acontecer, tranquilo, é só entrar nos nossos perfis, que a gente fala lá, a gente comenta, a gente passa o link, tá tranquilo, tá bom? Não se preocupem com isso não aí. Esse não é nosso objetivo principal aqui não, é para ter esse papo. Nós falamos também de aproveitar esse tempo para, por exemplo, isso aqui eu vou falar é muito importante, tem a ver com os outros itens. Refaz o cadastro dos seus clientes, que é tudo zoado, né? Para muita gente. Então tem paciente que tem e-mail, mas não tem o WhatsApp, ou não tem telefone. Aí o outro tem o WhatsApp, mas não tem o e-mail. O outro está tudo, enfim, está tudo um e-mail de, sei lá, 80 anos atrás aí. Então é um bom momento para a sua secretária fazer contato com todo mundo, um por um, e vai arrumando os cadastros. Vai arrumando isso, arruma a organização interna de novo. Se for possível mexer em arquivos, né, entrar no software, no seu sistema. Tinha informação, tinha ficha que não tinha sido alimentada no sistema, no software. Olha que hora maravilhosa para fazer isso. Eu tenho muito colega que eu conheço que está para digitalizar documento a tempos. Pegar a ficha e digitalizar, passar para um meio digital, escanear, sei lá. Uau! Olha que tempo excelente. Pega o seu funcionário agora em home office, pega essa caixa aqui, pronto. Vai se divertindo aí, vai digitalizar tudo. Tem muita coisa para ser feita, que geralmente a gente não faz no dia a dia. Então tem muita ideia prática para a gente fazer que é necessária, né? Que mais que a gente falou aqui, só para a gente relembrar? A gente falou de atualizar os dados, pensar na organização interna da clínica, em tudo que você pode organizar internamente. A gente até sugeriu o 5S, né? A gente tinha falado do 5S. Se você não conhece o 5S, eu tenho um dos episódios do podcast eu explico, mas tem bastante coisa na internet, perguntaram o que é 5S, vai saber. Quem é aluno do Pleno tem a aula lá do 5S, vai saber também. Que mais que a gente falou? Que dá para fazer ações temporárias, emergenciais, por exemplo, não é a recomendação normal nossa, nem minha, nem do Henrique, não é normal, mas agora sim, seria, por exemplo, parcelar um tratamento em 12 vezes para alguém. Você fala, poxa, em 12 vezes? Se você geralmente parcela em 4, 5, 6, agora é uma hora de você facilitar a vida do seu cliente e falar, olha, eu consigo te parcelar isso aqui, por exemplo, em 12. E aí você viabiliza um pouco mais para algumas pessoas que vão estar sem caixa, né? Então você pode fazer isso. Você vai fazer um planejamento estratégico quando você voltar, que ações que você pode estar fazendo no seu consultório para melhorar os fechamentos seus, suas vendas. Isso é importante, porque a gente vai encontrar, muitas vezes, um paciente que está mais descapitalizado. Então, para ele fazer um tratamento, ou ele resolver fazer alguma coisa a mais que ele tem que fazer na boca dele, ele tem que entender que você fez algo a mais para ele também. Então, você fala assim, olha, seu João, normalmente eu faço assim. Aí ele, nossa, mas eu não dou conta disso. Não, então, já que o senhor não dá conta, deixa eu ver aqui o que eu posso fazer para te ajudar. Né? Então, você faz esses pontos estratégicos, inclusive para aqueles pacientes que você às vezes fez o orçamento um pouquinho antes
de ter essa paralisação. Exatamente. Entra em contato com esse paciente, vamos conversar de novo, senta aqui, vamos conversar, o que eu posso fazer? Olha, eu quero tentar fazer algo diferenciado para você agora. Por isso que é muito importante esse momento, você reatualizar seu cadastro, ver aqueles que fizeram a consulta, que não voltaram. Tem muita dentista que não tem controle nenhum, né, Plínio? Ninguém sabe o que ele consultou, o que fechou, o que não fechou. Puxar isso, começar a fazer disso uma rotina sua, que aí você vai ter um controle melhor de tudo. Perfeito. Legal. Vamos já tratar um pouco mais do assunto de hoje aqui? Vamos lá. Bom, a gente falou coisa pra caramba já, muita gente não tinha ouvido, então tá ouvindo agora. E se quiser reforçar um pouco o que a gente falou até aqui, foi na semana passada a gente falou um pouco mais profundamente de alguns desses assuntos, se bem que hoje a gente falou de forma diferente, a gente deu exemplos diferentes, acho que se complementam, vale a pena ver os dois vídeos aí. Depois isso aqui a gente vai disponibilizar, né, Henrique, também para as pessoas depois. Bom, o que a gente quer falar hoje, agora, é mais no sentido disso que o Henrique acabou de mencionar, de como que você precisa se preparar para a saída, porque essa crise acaba, né? Então ela vai passar, a gente não sabe o tempo, se é uma semana, 2, 3, 4, mas ela vai passar, a crise vai passar, tudo na vida passa, isso também vai passar. Então, como é que você está lidando com isso agora? Uma coisa é o que você está fazendo para suportar este tempo e aguentar esse momento aqui de crise que é meio que apagar incêndio para alguns. Para quem já está razoavelmente tranquilo com relação aos incêndios, ou seja, não tem um incêndio ali, mas está parado, agora é a hora de fazer aquilo que eu falei dos carros ali da corrida, de começar a preparar seu carro para já sair, quando sair o safety car, já sair na frente de muita gente. Como é que eu vou me preparando para essa próxima etapa, né? Então, é isso que nós vamos focar um pouco mais agora. Bom, primeiro passo que eu quero recomendar é um passo óbvio do óbvio. Você manda o pessoal tatuar no corpo, né, Plínio? Esses são os nossos alunos do MBA, né? Geralmente os alunos que a gente tem do curso de especialização em gestão de clínicas, a gente fala que é obrigado a tatuar no corpo, senão não recebe o certificado. Que é assim, tem que ter um público-alvo bem definido. Todo mundo acho que já sabe disso, ou já me viu falar, já viu, enfim. Não precisa ficar repetindo que é obrigatório saber qual é o seu público-alvo. Público-alvo não é quem você atende, é quem você quer atender. E público-alvo significa que eu tenho que conhecer quem é aquela pessoa, entrar na cabeça dela. Público-alvo não é só assim, é público A. Não é isso. Público-alvo é você saber quem é a pessoa. O termo público-alvo é genérico para, se eu quiser entender um grupo macro, ou se eu quiser saber o nome da pessoa, que a gente chama isso de buyer persona. Buyer persona também é público-alvo, segundo o próprio Philip Kotler. Enfim, então a ideia aqui é, Philip Kotler é o pai do marketing, ter clareza de quem é o público da clínica, né? Qual é o perfil dessa pessoa. E aí a gente fala o seguinte, entra na cabeça desta pessoa, entende como aquela pessoa, um cliente típico seu, pensa. Por quê? Se você souber como o seu cliente típico pensa, você vai conseguir entender agora algumas coisas. Por exemplo, o que essa pessoa está precisando saber agora? Que medos e angústias ela tem agora e que seja alguma informação que você, na sua área, na sua especialidade, possa falar. Lembra que eu falei da presença digital? Então, aqui está uma dica de como lidar, como criar um conteúdo para isso. Entra na cabeça do seu público-alvo, se você não tem público-alvo, você vai chutar tema, né? Então, dentro do seu público-alvo, assim, o que está angustiando o seu público? As suas pessoas que te seguem, que gostam do seu trabalho. Que tipo de informação pode ser extremamente útil para ela agora, né? E aí o outro lado disso, você vai pensar o seguinte, como é que essa pessoa vai estar quando acabar a quarentena? Vou dar um exemplo. Eu conheço muitas clínicas, tenho clientes nossos que são pessoas que lidam com o público C, por exemplo, C e D. O público C e D, de um modo geral, tem exceções, claro, estou falando de uma forma genérica, só para servir de exemplo. É um público prioritariamente assalariado. Supondo que naquela região não terá grandes demissões, ou pelo menos não em massa, aquela região que alguma pessoa que está nos ouvindo aqui agora esteja pensando. Então, esta pessoa nesse momento está gastando menos e ganhando o salário. Então essa pessoa, sim, vai estar com caixa. Acabando a quarentena, ela volta a consumir.
E se ela tem, normalmente, se ela tem problemas acumulados que ela já faria no mês passado, ela faz agora, não muda nada. Porque a pessoa que é assalariada e está mantendo sua grana entrando, ela não, se bobear, ela está com mais caixa ainda, né? E ela pode ser que nesse período tenha acumulado, tenha quebrado uma coisa, está doendo um pouquinho outra, mas não o suficiente para ela ficar em desespero. Ela está segurando. Assim que liberar a porteira, que sair o safety car, ela vai te procurar, né? Então, se o perfil é esse, então você tem que entender, o meu perfil de cliente é esse? Bom, se é esse, são pessoas com grana. Como é que eu vou lidar? Como é que eu vou preparando? Olha como o relacionamento é importante agora. Agora é a hora de você ir fazendo contato com as pessoas e mantendo o relacionamento, para quando chegar lá, ele já vem direto, já está praticamente agendado. No final da quarentena já está agendado, já vem ali com você, né? Mas tem um outro tipo de público, por exemplo, o público A1. Público A1, o AAA, né? Triple A. Será que vai estar sem dinheiro? Não. Esse público vai fazer procedimento estético depois? Normalmente, não vai mudar nada. Agora, quem vai mais sofrer provavelmente é a classe B. Se o seu público é prioritariamente classe B, é o cara que é o dono da papelaria, dono de uma farmácia, dono de enfim, de alguns pequenos negócios e que talvez tenham ficado parados agora e vão ter problemas sérios. Talvez, eu não sei, né? Um restaurante que perdeu muito o seu volume, né? Que não conseguiu a mesma receita em delivery como muitos estão fazendo. Então, se esse é o cenário, essa pessoa vai ter problemas, né? Então, essa classe B talvez não vá procurar serviços eletivos durante os primeiros meses. Então, ela vai precisar, talvez, de alguma coisa? Vai, mas não eletivo, talvez mais na urgência. Quais são os serviços que você poderia oferecer, talvez, de uma forma acessível para essa pessoa? Então, não dá para ter todas as respostas. O que a gente está fazendo aqui, o que eu estou fazendo, é uma provocação, né, Henrique? Uma provocação para a pessoa pensar assim, ó, mergulha na cabeça do seu cliente. Que angústias, que medos, que certezas e incertezas ele tem e que medos, certezas e angústias ele vai ter assim que acabar. Ele vai ter condição financeira ou não, o seu cliente típico. E aí você consegue já se precaver com quais são os próximos passos, porque aí faz sentido a estratégia que você vai usar. Então essa é a recomendação que a gente tem com relação a esse assunto, né? Porque pode ser que tenha demandas reprimidas, pode ser que tenha muita gente, vamos supor, gente com problema periodontal, que agora, nesse exato momento, está tendo problema, está tendo sangramento, está tendo um monte de coisa, mas neste momento ela está com medo. E o consultório estaria fechado de qualquer forma. Ela não entendeu isso como uma urgência. Mas assim que liberar a porteira, sair o safety car, ela vai te procurar. Então, se é o seu público-alvo, entenda que cada um tem a sua devida demanda aí, né? Então, esteja preparado para isso. Se você sabe quem que é seu público-alvo, você faz suas ações voltadas para ele. E você vai ganhar, o retorno é muito melhor, porque você não está dando um tiro de cartucheira para tudo quanto é lado. Você está dando o tiro certo no alvo, aonde você quer atingir, sabe? Pode até ser que você está dando tiro ali. É uma coisa que muitos dentistas têm um bloqueio assim. Falar, mas eu atendo um outro... Não, seu público-alvo é esse. Pessoas fora do seu público-alvo podem até frequentar seu ambiente, mas está tudo voltado para aquele público-alvo em específico que você delimitou no seu negócio, para o seu negócio em si. Né? Isso é muito importante. Né? Tô vendo que o Lenz entrou aqui. Lenz, super abraço, cara. Valeu. O Lenz é um consultor aí top, cara. Muito legal. Um cara brotherzão aí. Valeu, Lenz. Bom, vamos continuar aqui. Agora, a gente pensou aqui, a gente escreveu, eu e o Henrique aqui à tarde agora, para a gente falar, uma sequência que vai exatamente na metodologia do pleno que a gente utiliza, né? Que o pleno, acho que quase todo mundo aqui sabe, eu não sei se sabe, mas que a gente segue, cada letra é uma área da gestão que a gente precisa trabalhar, né? O P é de pessoas e talentos, como é que a gente seleciona as pessoas, como é que a gente engaja a equipe na direção de trabalhar junto para alcançar a visão, né? O L é de lucratividade, produtividade, como é que a gente trabalha com números, como é que a gente faz a otimização dos recursos, né? Na letra E, entrega, que é como fazer o cliente falar, uau, né? Como conseguir trabalhar com gestão de qualidade. O N, nome, marca, como é que a gente atrai clientes de uma forma natural, como é que a gente faz a conversão, a venda, como é que a gente fideliza esse cliente. E a letra O é a letra de organização interna. Então nós vamos fazer um rápido resumo aqui, porque nós pensamos nas ideias
o resumo que eu criei aqui foi exatamente na linha de cada uma das áreas do pleno aqui, porque é assim que a minha cabeça funciona, né? Então, tem muito assunto. Tem muita coisa. Eu acho que se bobear pelo horário, nós vamos ter que fazer a parte 3 aqui, mas vamos lá. Vamos ser um pouquinho breve aqui, depois a gente, se precisar, a gente faz uma terceira aí, com o maior prazer. Vamos lá, começa aí. Na parte de pessoas, Plínio, para ser mais sucinto, a gente colocou aqui sobre fazer o regimento interno. Isso daí é algo que você pode trabalhar tranquilamente, agora que você tem tempo. E o regimento interno é uma coisa que a gente sempre fala, e o Plínio bate, você não pode copiar de ninguém, né? Você tem que fazer o seu regimento interno. Então você senta, começa a esboçar, cria, dependendo, um grupo de bate-papo perante os seus colegas do consultório, da clínica. Vamos fazer uma reunião aqui agora online, a gente pode por 1 hora bater um papinho para a gente criar esse regimento interno nosso. E aí você vai listando, comenta, troca ideia, porque agora é o momento de você colocar, toda empresa tem um regimento interno, toda empresa tem que ter regras, para não ser uma coisa assim, hoje eu posso fazer isso ou aquilo, o que tem? Não tem nada que fala. O regimento interno, eu acho que é uma das ferramentas essenciais, eu já falo muito disso, né, das ferramentas essenciais da gestão, junto com o dashboard de indicadores e vários outros. Enfim, regimento interno são as regras da clínica. Eu vejo que a maioria dos colegas na clínica simplesmente sai atendendo, faz alguma coisa e conta com um tal de bom senso, né? Que não existe, né? Então, aí de repente a funcionária vai lá e começa a vender Jequiti na sala de espera, né? A pessoa, cara, mas você não sabe que não pode vender? Não sei. E a gente conta com um suposto bom senso que não necessariamente existe. Então, tem que ter o regimento interno. Valeria a pena de passar 1 hora aqui falando só de regimento interno também. Mas a ideia é, aproveite o tempo, nós estamos falando agora de como preparar a saída, certo? Aproveite o tempo para escrever as regras que você acha. E é isso que o Henrique falou, que eu prego muito. Não copia. Procura um modelo aí na internet e vou copiar. Não faça isso. Então, assim, que regras você precisaria ter com relação ao uso do espaço comum, ao uso de uniforme, etc, etc. Né? Então procure encontrar talvez um roteiro. Se precisar, eu tenho um roteiro, pede para mim, entra no direct comigo, em contato, eu te mando até um roteiro. O roteiro seria coisa para você pensar e ir montando o seu regimento interno. Mas, por favor, não copie de ninguém não, porque não funciona. Copiar de alguém, depois aquelas regras não se aplicam para você, não são realizáveis. Quando você quebra a cabeça pensando nele, fica em você fica impregnado com aquelas regras. Você consegue passar para a sua equipe com clareza depois, né? Olha, o regimento interno dá trabalho aí para você por alguns dias. Um detalhe importante do regimento interno, você falou da parte de uniforme, né? Todo mundo preza ter postura, né? Como é que você vai se vestir e tudo. Teve uma vez que eu fui numa loja de roupa masculina, é uma franquia, e uma vendedora que atendia, no dia ela não estava. E aí eu voltei numa outra, porque ela sempre que me atendia na loja, vende terno, tudo, eu perguntei por quê. E ela sabe que eu entendo um pouquinho de gestão e tudo. Ela falou assim, olha, naquele dia eu não fui com um sapato que estava no regular, quando eu fui contratado no regimento interno. Eu saí correndo, eu fui com um sapato que não era o modelo. Mas eu achei que eles não iam. Eu cheguei, o gerente pegou e falou assim, olha, você está com falta hoje, vai receber uma advertência hoje, porque você veio sem uniforme adequado, você sabe, aqui é norma da loja, então você já pode ir embora agora e você vai assinar essa advertência aqui por escrito, porque você não veio com uniforme. Mas é o sapato. Faz parte do uniforme. As pessoas chegam para mim e falam assim, puxa, você acredita que o dentista que eu contratei aqui, que está trabalhando para a gente, ele é excelente, mas ele vem trabalhar de tênis amarelo, a gente, tudo social, ele vem trabalhar de tênis amarelo, né? Aí a pessoa está achando ruim e comentando comigo. Eu falo assim, o que o seu regimento interno diz sobre isso e ele teve acesso a esse regimento? Que regimento? Pronto, então deixa ele com tênis amarelo. Então faz uma regra, escreve, põe um padrão, senão... Eu comecei a ter essas percepções de uniforme, de vestimento, e você falou aqui, eu lembrei. Foi quando eu li seu livro de marketing para dentistas. Puxa. E eu não sei se na época você falava de postura. Eu li seu livro, acho que eu tenho que até ler ele de novo. Aproveita que eu liberei ele gratuitamente, né? Se alguém quiser aqui, só para lembrar, só fazer um parênteses aqui, um jabazinho. O livro Marketing para Dentistas, na 5ª edição, está disponível em PDF gratuitamente.
foi uma loucura que eu resolvi na última live nossa. O link para baixar gratuitamente está na minha bio, tá bom? Vai lá, enfim, só para quem quiser, tá lá. Pega esse livro que você está mencionando aí. Eu li ele no ano de 2002, exatamente no ano de 2002. Puxa. Nós estamos no ano de 2020, há 18 anos atrás que eu li ele. Eu li sobre isso, lembrei aqui agora. Então, muito bom. Regimento interno, né? Muita coisa que você está fazendo aí. Aproveita esse tempo para preparar e botar ordem nisso, porque o regimento interno é o conjunto da ordem que você vai ter para a próxima etapa da clínica, que é quando acabar a quarentena, né? Então, agora é a hora de montar, parar, pensar nas regras, deixar escritinho. Quando voltar, já passa para a sua equipe e está pronto, cara. Manda bala. Tá? Plínio, eu tô achando que a gente vai ter que fazer a parte 3, porque é o seguinte, eu vou deixar você falar agora sobre o item 3, a letra L, e a letra L é uma letra que dificilmente, eu acho que você não... É um desafio fazer esse poder seu de síntese em 5 minutos da letra L, viu? Eu acho que eu acho que você vai começar a letra L, a gente vai falar, e dependendo a gente organiza para falar das outras letras, que é a entrega, o nome, a organização. A gente fala, porque a organização a gente até já falou um pouquinho, mas assim, fala um pouquinho da letra L para o pessoal, Plínio. Vamos lá, eu vou enxugar aqui um pouquinho, falar ele rapidinho e de novo. A gente semana que vem, a gente volta aqui, a gente continua esse papo, sem precisar correr, né? A letra L, né, que é lucratividade, a dica fundamental que a gente quer passar aqui para você agora, para aproveitar seu tempo, para estar preparado, né, para a hora que o safety car sair ali e acabar a quarentena, são duas coisas, na verdade. É aproveitar para calcular e identificar o lucro por procedimento, que a gente chama de MCU, né, margem de contribuição unitária. Fazer essa continha numa planilha, quanto você cobra normalmente, qual é a proporção do custo fixo, vamos supor que aquele procedimento você demore 1 hora para fazer, você ocupa 1 hora de sala entre o paciente entrar e está pronto para entrar outro, né, que tem um tempo de limpar a sala. Aquele tempo total de sala que é dedicado àquela pessoa, então quanto custa, qual é o seu custo fixo, rateado pelo tempo, quanto custa 1 hora, qual é o custo daquele material, então quanto custa uma restauração, quanto custa um implante para você, quanto custa um. Aí você vai descobrir que o custo não é tão alto assim, proporcionalmente. Então, se você tem comissão de venda, quanto você vai pagar para o profissional, taxa de cartão, que mais que eu estou esquecendo aqui? Impostos. Então, você vai tirar todos esses vários custos que vão incidir sobre cada procedimento que você faz e você vai ver quanto efetivamente sobra. Então, essa conta é fundamental. Eu preciso saber, cada procedimento que eu faço, quanto ele dá efetivamente de lucro. E, de preferência, ainda conseguir fazer uma tabela de conversão depois para saber quanto dá de lucro por hora. Se eu fiz um procedimento, que eu calculei um procedimento que dura 1 hora, o resultado já está pronto. Mas se eu fiz um procedimento que deu R$50 de lucro em meia hora, logo, significa que ele dá R$100 de lucro por hora, né? Se eu só fizesse ele. Então, esse cálculozinho, essa planilhazinha seria fundamental todo mundo fazer agora. Por quê? Porque tem muita surpresa. Quem está falando aqui é alguém que faz isso o tempo inteiro para 200 mil clínicas a vida inteira. O que a gente descobre? Que tem um monte de gente por aí que, ao invés de calcular preço, o que faz? Copia o preço dos coleguinhas e faz mais ou menos na média, não é isso? E você vai descobrir que você está tendo procedimento lá. É incrível, estou falando sério. O Lenzi que está ouvindo a gente vai confirmar aqui. Quando você faz essa conta aqui, o cara tem alguns procedimentos com lucro super bom e vários dando negativo. Ou com lucro de R$10. O cara faz um procedimento de R$1.500 e sobra 15. Tem várias pessoas. Não é? Então é fundamental fazer esse estudo para poder entender o que está acontecendo e aí fazer os devidos ajustes. Aproveite esse tempo para quebrar um pouquinho a cabeça e fazer essas continhas aí. Né? Fundamental. Outro item do L ainda, só para finalizar essa parte, e a gente caminhar para o fechamento, é definir quais são os indicadores, os números que você precisa para poder fazer a gestão. Quais números precisa fazer a gestão? O que você tem que acompanhar diariamente? Que número que você tem que ver? Quantidade de clientes, taxa de conversão, receita, custo fixo e variável, tem um monte de números para serem vistos, né? Então é definir esses números para poder criar meta. Para você poder ter metas no mês a mês, meta por semana, meta por trimestre, meta por ano. Quantos pacientes disso, qual a lucratividade de meta, qual a receita como meta. Pensar em estratégias que eu vou poder fazer para conseguir aquele resultado específico ali. Pensar com foco naquela ação
o que eu vou fazer para esta meta específica. Por exemplo, como é que eu faço para conseguir uma receita de curto prazo? Então, de repente, você tem a estratégia de, em vez de parcelar em 12 vezes, parcela em 6. O que acontece? Começa a ter, supondo que você venda igual, né? Não sei se vai vender igual, mas enfim. Isso poderia fazer com que você tenha um caixa de curto prazo. Estou dando uma ideia simples qualquer, simplista talvez até. Mas isso, né? Ou seja, pensar em ações específicas para conseguir ter controle do negócio e saber o que está acontecendo de fato ali. E para ter essas metas, você precisa de anotar, você precisa ter esses indicadores. Esses indicadores são fundamentais para você saber se você está caminhando de maneira correta. Porque senão volta no achismo. Você não sabe, será que eu consegui? Entrou isso, mas entrou isso a custo de quê? Eu fiz quantas consultas para entrar isso? Nossa, não, entrou porque rendeu. Não, mas nossa, minha taxa de conversão está pequenininha. Entrou porque esse mês eu fiz mais consulta. Então, você começar a analisar, e o Plínio adora falar, é brincar com os números, né? Abrir e fechar a torneirinha aqui, ali, onde tem que estar mexendo, né, Plínio? Perfeito, isso aí. Essa expressão. Verdade. Pessoal, olha, falta só 4 minutos, Plínio. Vamos fazer o seguinte, vamos já deixar aqui prometido, a gente faz uma live semana que vem, vamos combinar entre nós a nossa agenda. Mas, pessoal, semana que vem a gente vai ter que fazer mais. Vamos ter que fazer mais uma outra. Vamos fazer a parte 3. Para terminar, né? A trilogia. Trilogia. Para semana que vem a gente volta a falar dessa parte de números, que é uma parte que eu acho que todos os dentistas volta nessa parte aí demais, de entender dos números, do lucro do negócio. O Plínio vai falar um pouquinho dessa MCU aí, porque essa MCU tem muito pano para manga aí. Ixi, tem. Tem muito o que falar. Vamos aproveitar aqui agora, que faltam só 4, 3 minutos. Eu vou colocar aqui, deixa eu tentar escrever aqui. Plínio, fala dessa liberação que a gente está fazendo. Foi algo que a gente pode ir falando enquanto eu escrevo aqui. Assim, muita gente já estava perguntando para a gente com relação a isso, pedindo ajuda, orientação e tal. E aí uma das ações que a gente teve, que a gente entendeu ser importante, que foi a nossa contribuição, nós conversamos bastante com relação a isso, foi pegar o nosso curso pleno, esse método pleno odontologia, que você pode ter acesso em plenodontologia.com.br, e é um curso com vários módulos, né? Tem primeiro uns módulos tem o módulo de boas-vindas, depois tem o módulo de introdução e conceitos, depois vem os módulos das letras aí, né? Então a gente pegou esses 2 primeiros módulos, que é o de boas-vindas e o introdução, que são esses 2 módulos iniciais, e a gente liberou ele gratuitamente. Então, é uma das formas de você começar a se preparar, porque lá tem conceitos importantes nesses 2 primeiros módulos. Tem lá como pensar empresarialmente. Cara, só esse módulo, de verdade, já é uma aula super importante, tem muita reflexão. Importância de a gente ter foco, do perfil do cliente ideal, a gente já começa a ver a partir dali. Você começa a entender o que é marketing de verdade, a gente faz esse conceito. Enfim, então tem algumas coisas importantes nesses primeiros módulos aqui que a gente está liberando ele gratuitamente, tá bom? É só você entrar no link aí, você pôs aí? plenodontologia.com.br/matrícula especial. Aí lá você vai colocar especial. Matrícula hífenzinho especial. Vocês vão entrar, preencher um cadastrozinho super simplesinho e aí vai ser oferecido um login, uma senha para você, tudo. Isso. Para você ter acesso. E já vai fazer parte também do grupo do WhatsApp nosso, que estão nós dois, um grupo do WhatsApp da turma. Então, esse pessoal que está entrando agora, a gente fez isso desde a semana passada, então as pessoas já estão entrando, está todo mundo lá no mesmo grupo lá. Já tem bastante tribo, gente, é uma tribo. E são já vários estados diferentes. Isso aí vai finalizar hoje, né, essa nossa brincadeira aí, para poder fechar a turma, para a gente poder acompanhar todo mundo. Então, a partir de amanhã já não vale mais isso. Mas, enfim, para essa turma pelo menos, tá? Depois a gente pensa se a gente vai fazer alguma outra coisa, mas por enquanto não. Aí todo mundo vai entrar nesse WhatsApp para ter acesso a gente também, a eu e o Henrique, a gente vai ficar trocando algumas informações também com relação às aulas lá, né? A gente vai ficar disponível para conversar a respeito das aulas do curso por lá. Gente, vamos encerrar aqui, porque pode cair para não cair feio. Muitíssimo obrigado pelo tempo que vocês destinaram a escutar nós dois aqui. O assunto é muito extenso. O grupo nosso aqui são 36 estados, cidades diferentes que estão fazendo parte lá. Então tem muito assunto e a gente tem muita coisa para passar para vocês.
Muito obrigado. Valeu, pessoal. Obrigado por hoje, pela audiência de hoje aqui. Espalhe essa notícia para outras pessoas. Pega o conhecimento. Se você anotou no papelzinho, passa para a colega. Semana que vem a gente se encontra aqui de novo. Um grande abraço. Valeu, Tchau, tchau. boa noite para todo mundo. Boa noite.